Tremores de terra voltaram a assustar os moradores em Taquaritinga. O último deles ganhou repercussão em toda a cidade e também nas redes sociais. Os tremores em Taquaritinga foram sentidos na madrugada de quinta para sexta. Milhares de pessoas dormiam na hora dos abalos, mas muita gente se assustou com o que viu e com o que ouviu. Ao me deitar, eu percebi, né, o barulho, um barulho muito consistente, na verdade. Eu digo até que isso lembra uma cena de filme, sabe aqueles filmes que está acabando o mundo, que dá aquele barulho, né? Foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu assustei, acabei acordando com um estrondo. Tremeu a casa, porque eu moro aqui perto, né? Tô subindo aqui. Então foi assustador. Portas e janelas se moveram com os tremores, mas nenhum incidente mais grave teria sido registrado. No entanto, no dia seguinte ninguém falava de outra coisa no município. Nas redes sociais, os tremores foram um assunto da vez. Auro tem um programa de rádio na cidade e se impressionou com a repercussão. Eu toquei no assunto, aí apareceram mais pessoas que ouviram. Né? Pessoas que ouviram e tiveram a mesma sensação que eu tive na madrugada de quinta-feira, que é algo assim diferente daquilo que a gente está acostumado a acompanhar. Leonardo entrou em contato com o Centro de Sismologia da USP de São Paulo e obteve algumas informações preliminares. Apesar disso, o caso será investigado. São pequenos abalos decorrentes normalmente de acomodação de solo e ele não deve nem ser algo grandioso que possa causar um impacto, nem durar tanto tempo. Normalmente ele está relacionado com a questão da quantidade de chuvas e a gente vem percebendo um volume bem grande de chuvas no último mês. Então tudo isso pode ter contribuído para essa acomodação, ainda de forma preliminar, mas isso deve ter sido a causa, né? Além de Taquaritinga, outras cidades importantes da nossa região também registraram abalos nos últimos anos. Moradores de Bebedouro e Ribeirão Preto se assustaram em 2007 e 2008, respectivamente. Em 2008, em Ribeirão Preto, moradores sentiram um tremor de 5,2 graus na escala Richter, que teve o epicentro no litoral sul de São Paulo. O susto foi grande, principalmente por quem vivia em prédios. Já em Bebedouro, a explicação técnica para o abalo de 2007 foi que, com a chegada das chuvas, a água se infiltrou nas falhas do solo, agindo como lubrificante. Isso fez com que a tensão natural da rocha fosse liberada em forma de tremores. Davi Florim, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações para a gente. Davi? Na opinião dos moradores, a situação é de fato bastante preocupante. Aqui ao meu lado está o geógrafo Elias Vieira. Elias, os moradores estão preocupados com os tremores. Como eles acontecem? Boa tarde. Boa tarde. Em geral, esses tremores ocorrem devido à movimentação das placas subterrâneas e também da acomodação do lençol freático. Além disso, pode também ser provocados por ações humanas, com o uso, por exemplo, de explosivos em mineração e outras atividades. O que ocorreu em Taquaritinga pode acontecer também no restante da nossa macro-região? As pesquisas demonstram que esses fenômenos ocorrem no mundo todo, inclusive em vários estados brasileiros e na nossa região. Então, sem dúvida alguma, eles poderão ocorrer em outras cidades além de Taquaritinga. Os abalos em pequena escala, com o tempo, podem de alguma forma modificar algo na geografia local? As pesquisas indicam que esses abalos até 2 pontos da escala Richter, como é o caso aí desse que tem ocorrido, não tem provocado problemas que eles são até semelhantes a uma movimentação do próprio solo quando passa um veículo pesado, um ônibus numa rua. Então não tem sido motivo de preocupação da pesquisa esses abalos dessa pequena magnitude. Agora, o que a Defesa Civil das cidades deve fazer para evitar problemas com esses tremores? Os dados que nós temos é que não tem havido nenhum dano físico nas edificações, na infraestrutura, a não ser o temor da população, o susto da população, o que é normal. Então a Defesa Civil precisa fazer algum programa educativo no sentido de esclarecer melhor a população, a origem desses fenômenos e tranquilizá-los. E, se for o caso, tomar alguma medida que seja adequada para uma situação de emergência se vier a ocorrer. O brasileiro não está acostumado com isso, por isso se preocupa, né? Agora, como é que a cidade deveria se preparar para receber esses abalos?
O preparo é justamente, se houver uma continuidade, uma modificação na intensidade, é começar a rever a forma de construir, né, a cultura da construção civil, no sentido de haver um reforço nessas estruturas. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que áreas de lazer estão abandonadas em Ribeirão Preto. Você. Eu já, Davi?